entender qual movimento você queria fazer com o braço só com os sinais musculares. E esse setup aqui, você coleta os sinais musculares, você tem essa captura de movimento, e ao mesmo tempo que a pessoa está abrindo e fechando o braço, é coletado o sinal muscular do braço e o sinal de movimento usando esse setup de captura 3D. Quem aqui já assistiu o making of de vários filmes já pode perceber que esse setup aqui é hollywoodiano. Eu fiz o orçamento, né, estudante de ensino médio, ensino técnico, fazendo orçamento. Isso daqui na época, $180 mil, alguma coisa assim. Meu orientador queria, né, me expulsar da instituição. Comecei a pesquisar o que o pesquisador brasileiro muitas vezes precisa fazer e pesquisei alternativas. E por acaso encontrei 2 controles de videogame que funcionavam com os princípios de coleta de dados que eu precisava. Você tem aqui na esquerda o Leap Motion Controller, que ele é como se fosse um Kinect só para a mão, e aqui uma pulseira chamada My Arm Band. Essa pulseira ela funciona capturando os sinais musculares. Só que as 2 aplicações são para controles de videogame. As 2 aplicações você conecta com videogames, conecta com aplicações web e faz esse controle. Vocês podem ver ali a pulseira coletando exatamente os sinais. Muito animado então com essa possibilidade. Eu tinha lá na época uns R$300 guardado de tia, de aniversário que dá no envelope, sabe, para jovens, e consegui comprar o Leap Motion, era tranquilo. Agora comprar o My Arm Band, eu achei um por R$700 no Mercado Livre. R$700 para estudante de instituição federal. Tem que pagar xerox, tem que pagar o lanche da cantina que é caro. Não tinha R$700 na época para gastar com equipamento de coleta de dados. Então, eu escrevi nos comentários do Mercado Livre para esse vendedor, falei, olha, eu sou estudante, eu estou interessado nessa área de interface cérebro-máquina, queria fazer isso. Você não me dá um desconto no equipamento? Se o Mercado Livre descobrir o que a gente fez, nós vamos presos, porque como eu coloquei o link do meu currículo Lattes nos comentários do Mercado Livre, ele me contatou por fora do Mercado Livre, com e-mail. Falou, Luiz, eu gostei muito do que você quer fazer, gostei realmente, quero te ajudar. Vou te dar o equipamento de presente. Você só me envia o frete do equipamento. Aliás, você só me envia o frete, o seu CEP, a gente calcula o frete, você me paga o frete, eu te envio o equipamento de presente. Falei, poxa, simulamos o frete, e o frete deu R$70. R$70. Estudante de instituição federal, tem que pagar xerox, tem que pagar o lanche da cantina. Aí enviei um e-mail para ele falando assim, você vai me dar um presente? Você quer que eu pague o frete pelo presente? E 2 semanas depois, estava lá na minha casa então, o equipamento usado que ele estava vendendo por R$700 e o novo. Tinha conseguido mais ou menos R$1.400 em equipamentos pedindo no Mercado Livre. Então realmente aquela máxima que chorar, quem não chora não mama, e aquela máxima que as nossas avós nos ensinam que vergonha é roubar, não poder carregar, é verdade, funciona em alguns casos. Eu tinha então tudo o que era necessário para fazer o que eu queria fazer: coletar ao mesmo tempo a atividade muscular e a atividade cinemática de uma pessoa abrindo e fechando a mão. Porque com esses 2 dados coletados simultaneamente, eu conseguiria fazer um programa de computador melhor para traduzir esses sinais, né, musculares em movimento. E aí, senhores, os mais atentos e as mais atentas devem estar se perguntando alguma coisa. Se esse método já tinha sido demonstrado na literatura em 2012, por que será que ele não tinha sido aplicado ainda para pessoas amputadas? Eu esqueci de uma coisa que é comum uma pessoa de 16 anos esquecer quando está fazendo uma pesquisa, está animado com a pesquisa, né? Que é simplesmente pessoas amputadas não têm braço. Então não tinha como coletar atividade de movimento.
Era por isso que tal método não era empregado antes, porque não tinha como você coletar ao mesmo tempo o movimento e o sinal muscular de um braço que não existia. Bem, fui conversar com o meu orientador, muito preocupado com o que ele ia achar de mim, e aí falei, já sei, tenho uma ideia. Que tal resolver o problema? Porque senão, né, não estaria falando aqui com os senhores hoje. Estaria... por aí. Falei para ele, professor, que tal a gente promover uma campanha com uma companhia de pendrives, com uma empresa de pendrives, e fazer o seguinte: enquanto todo mundo ainda tem braço, nós vamos casa a casa oferecendo para coletar o sinal muscular e o sinal de movimento dos braços das pessoas. Porque caso algum dia você venha ter seu braço amputado, você já tem seu backup, o seu braço lá. Genial, né? Meu orientador não gostou muito da ideia, quase me expulsou da orientação. Eu pedi mais algum tempo para ele e fiz, né, o que toda pessoa motivada tem que fazer. Quando eu dou essa palestra para jovens, vai ter a palestra agora da parte da tarde, essa parte também está lá, eu sirvo de exemplo de determinação. Óbvio. O que eu fiz quando eu tive uma dificuldade muito grande na minha frente? Eu fiz o que todo jovem deveria fazer quando acontece isso, que é simplesmente olhar para o problema, desistir dele e assistir Netflix. Eu fui olhar séries, fui colocar minhas séries em dia. Fui assistir uma das minhas séries favoritas do Netflix, Dr. House, e por coincidência, em um desses episódios, o House trata um paciente com amputação usando a chamada terapia da caixa de espelhos. Vamos conversar sobre a terapia da caixa de espelhos. Ela funciona da seguinte maneira: 80% das pessoas que têm algum tipo de amputação, elas ainda sentem dor naquela amputação, num membro que não existe. Isso acontece porque essa pessoa perde a parte física, ela perde os inputs sensoriais, só que ela não perde a concentração, o conjunto, a rede neural no cérebro, que é responsável por processar esses sinais. Do mesmo jeito que mente vazia é oficina do diabo, córtex sonestésico vazio é a oficina do membro fantasma. Você começa a ter dores em um membro que não existe. Para você tratar essa dor, o que você faz é colocar um espelho na frente do membro remanescente da pessoa, do coto, coloca o membro que ela ainda tem na frente do espelho, pede para ela fazer movimentos com o membro que ela ainda tem, olhando para o reflexo, e algo de incrível vai acontecer. O cérebro começa a replicar todos os comandos motores necessários para movimentar o membro que a pessoa ainda tem no coto. Ou seja, todos os sinais musculares começam a ser replicados no coto. Então eu teria a coleta dos dois sinais ao mesmo tempo. Desse jeito, era possível medir a contração muscular de um braço que não existia, colocando, né, o equipamento doado no corpo da pessoa, enquanto ela estava lá na terapia da caixa de espelhos. Para tentar convencer então o meu orientador a seguir de novo com o projeto, eu fiz essa montagem aqui mal feita no Paint e levei para ele na sala dos professores. Eu lembro até hoje desse momento, ele estava lá no fundo, eu cheguei cabisbaixo, com medo do que ele ia achar da minha ideia, estava lá sentado ao redor de outros professores. Falei, professor, já sei o que a gente vai fazer para resolver o problema. Ele olhou para minha cara e falou, pendrive de novo? Falei, não, HD externo, brincadeira. Já sei. Eu tenho uma ideia de como a gente pode resolver o problema usando neurociência, não usando mais computação, não usando mais eletrônica, neurociência. Ah, Luiz, fala aí, vai, mas fala rápido, eu tenho que corrigir prova, eu tenho coisa para entregar, eu tenho trabalho para entregar. Falei, tá bom. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos usar a terapia da caixa de espelhos para fazer com que uma pessoa transradial amputada consiga coletar ao mesmo tempo o sinal mioelétrico, o sinal cinemático do membro remanescente da mão que ela ainda tem, usar filtros de sinal para fazer com que esse membro consiga ter o mesmo range do sinal e usar esses inputs para alimentar um modelo de regressão linear que vai relacionar os sinais cerebrais, os sinais musculares dessa pessoa em conjunto com os sinais de movimento, para fazer com que um método de controle de próteses robóticas seja fino o suficiente para fazer com que uma pessoa amputada transradial consiga digitar no teclado ou até mesmo tocar piano por causa da independência da junta que ela vai ter na mão dela.
gostaria que a reação dele tivesse sido parecida com a de vocês. Mas ele olhou para mim, olhou para o colega dele que estava do lado e falou: esse cara está precisando de uma namorada. É possível que ele tenha tempo para pensar em tudo isso. Pois bem, convenci ele a continuar o projeto. E aqui temos a primeira coleta de dados. Esse é um voluntário que tem 40 anos de reputação. Ele perdeu o braço de uma forma, infelizmente, muito comum no meu estado, que é fazendo laçada, né? Ele estava laçando bois numa fazenda e acabou, a corda acabou prendendo no braço dele, o boi puxou e arrancou o braço. Você tem aqui então ele na terapia da caixa de espelhos. Ele não tem o braço esquerdo, ele tem o elemento que coleta os sinais musculares do coto e o elemento que coleta os sinais de movimento no braço que ele ainda tem. Vocês podem ver que a ilusão que dá é que ele tem dois braços, só que ele não tem o esquerdo. O cérebro então reproduz todos os sinais elétricos necessários para movimentar o membro que ele ainda tem lá no coto. E assim eu consigo os dois sinais para coletar e fazer o meu modelo muito bem. Só que tem uma coisa, que às vezes quem trabalha com tecnologia se esquece, que é hipotetizar muito sobre aquilo que o usuário vai querer, sobre aquilo que vai ser melhor para a pessoa, e você não conversa com a pessoa. TCCs de engenharia mecatrônica, TCCs de engenharia mecânica, TCCs de engenharia da computação, que vão ter o objetivo de criar um produto que vai impactar a vida de alguma pessoa. Conversem com a pessoa. Saiba realmente o que ela quer. Norma do Comitê de Ética da Plataforma Brasil, que você precisa se inscrever para fazer esse tipo de recrutamento com os voluntários, que você explica para o voluntário para que serve e tudo mais. E quando ele perguntou, mas para que você está fazendo isso? Eu falei, não, eu quero fazer um método de controle de próteses melhor, para você poder, né, ter uma autonomia melhor, ter um grau de independência melhor das juntas da mão, de uma possível prótese robótica. Ele falou, mas quem disse que eu quero isso? Eu já estou adaptado a não ter o meu braço. Eu já consigo fazer as coisas que eu consigo fazer. No auge da minha arrogância dos 17 anos na época, eu falei, mas o que esse cara deve estar louco? Ele falou para mim, Luiz, sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta de poder escrever com a minha mão. Não, eu sinto falta de poder encostar de novo no rosto da minha filha. De poder sentir novamente eu de mãos dadas com a minha esposa. Eu sinto falta de sentir. Sinto falta de sentir. Silêncio rolou no laboratório naquele momento, e ao mesmo tempo eu sabia que a minha dívida não estaria paga com ele se eu não fizesse alguma coisa para esse sentido. E a resposta estava no membro fantasma. Nós temos topograficamente no cérebro, no córtex, que é essa área mais superficial do cérebro, a representação de cada parte do nosso corpo. Quanto mais sensível a área, maior essa área de representação no cérebro. Olha o tamanho da área de representação da mão. Uma coisa muito bizarra que acontece é que quando você perde a mão, neurônios da área da face começam a migrar para a área da mão. Neurônios da área ali da região do bíceps começam a migrar para a área da direção da mão, fazendo com que algumas pessoas com computação sintam toques na mão que ela não tem se você encostar no rosto delas. Um paciente indiano, que se você encostar ali na bochecha, ele sente toques no thumb, no dedão. Outro paciente que se você encostar na região do bíceps aqui dele, ele vai sentir toques na extremidade do membro que ele ainda não tem. Aliás, que ele não tem. Bastava então usar esse procedimento para tirar alguma vantagem. Será que a gente não conseguia controlar um membro fantasma para fazer com que a pessoa amputada conseguisse sentir onde nós quiséssemos que ela sentisse?